Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber dois convidados super especiais, Pablo Slemson e Sofia Mota, ambos sócios da PSA Arquitetura. Sofia, seja muito bem-vinda. Pablo, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite, Sérgio. Prazer estar aqui com vocês. Antes da gente começar a falar, quero agradecer aos nossos patrocinadores, principalmente o pessoal da Plano e Plano, mandar um abraço lá para o Everton Costa, toda a galera da Plano, e deixar um recado para você, corretor de imóveis. Venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano, são profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance, os melhores programas e campanhas de incentivo, cashback, faixa preta. Venha prosperar na Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas em 23. Faça parte da família Plano e Plano. Você que está no YouTube, assine o nosso canal, siga o nosso canal, deixe seu comentário também. E você que está no Spotify, siga nosso canal, que toda semana, toda segunda-feira, um episódio novo para você acompanhar aqui no Vem Pra Mesa. E muito feliz em receber tanto a Sofia quanto o Pablo, da PSA Arquitetura, um escritório referência aí no país, não só no país, no mundo. E começar pelo Pablo, né? Pablo, para mim, um dos nomes mais importantes hoje da arquitetura no país. Fico muito feliz em recebê-lo também junto com a Sofia aqui. E você é argentino, chegou no Brasil há 50 anos, é isso, Pablo? Quase. Vai fazer 50 anos. E como é que a arquitetura te escolheu? Você escolheu a arquitetura? Como que você entrou nessa área? Eu acho que foi mútuo, viu? Foi recíproco. Eu acho que eu me encontrei muito bem desenhando. Na minha época a gente desenhava muito, né? E eu me encontrei muito bem desenhando. Depois eu curti muito desenhar durante a faculdade. E uma vez lá eu continuei desenhando. Então, papel e lápis. Papel, lápis, régua, normógrafo, nanquim. E você, Sofia, como que entra na arquitetura? Eu entrei na arquitetura, tinha uma urbanista na família, uma tia que para mim era uma referência, então eu entrei na arquitetura querendo ser urbanista. Na faculdade eu mudei um pouco de ideia, porque o urbanismo era muito teórico, e aí eu me apaixonei pela arquitetura. Quando eu terminei, eu tive a oportunidade para Miami, e lá colaborei com o escritório de urbanismo, aí eu voltei a me reapaixonar pelo urbanismo, então eu estou ali dividida entre arquitetura e urbanismo, foi também uma escolha mútua. E a PSA Arquitetura, principalmente você, Pablo, vocês assinam projetos icônicos e emblemáticos na cidade de São Paulo e no Brasil. Vamos falar de dois projetos aqui que são bem emblemáticos de São Paulo, é o Chateau Margaux, que você comentou agora, e o Shopping Light, né, que são cases de sucesso. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois projetos, que são dois filhos aí queridos, né? Talvez a primeira grande oportunidade, né? A vida é feita de oportunidades, né? Talvez a primeira grande oportunidade que a gente teve na vida como arquiteto foi a possibilidade de fazer o Shopping Light, né? O Shopping Light era um prédio tombado pelo patrimônio histórico do Estado, sede da empresa de eletricidade e que tinha acabado de mudar. A ideia de transformar em shopping center foi um horror, né? Foi muito mal vista, né, pela classe. Não se tinha experiência de retrofit em prédios históricos no Brasil. Então, a gente precisou provar que não era uma heresia, pelo contrário, né, que era uma possibilidade de perpetuar a vida do edifício, né? Então, nós fomos a campo, né? Nós estudamos experiências semelhantes, né, nos Estados Unidos, né? Prédios maravilhosos, retrofitados, muito particularmente a Union Station de Washington. Tinha também o Ghirardelli Square em São Francisco, e a gente visitou os escritórios, né, que tinham sido autores desses projetos. A gente entrou em contato com como se produzia arquitetura nos Estados Unidos, que era muito diferente de como se produzia em São Paulo.
precisamos chamar consultores internacionais para ajudar a convencer de que era possível. Nós tivemos a honra de contar com nomes como Álvaro Siza, como nomes brasileiros como Benedito Lima de Toledo e o Gianfranco Gasperini para nos apoiar na nossa irreverência, né? E, por outro lado, outra contribuição enorme para a minha carreira foi que eu, por primeira vez, tive que estudar um edifício eclético, né? Nós chamamos de neoclássico, né? Esse período da arquitetura de início de século, né? Onde se começaram a fazer edifícios de concreto com cara de edifícios neoclássicos, né? E outras caras também, né? Outras tendências, né? Edifícios barrocos, né? Etc. Né? Então, essa possibilidade de estudar o ecletismo, né? A composição das formas, os elementos ornamentais, os ritmos de fachada, foi uma excelente escola para fazer alguma coisa que também era considerada uma heresia, que era fazer um edifício residencial neoclássico nessa tradição modernista, né, tão forte que o Brasil tem, né? E a partir dessa experiência a gente conseguiu se habilitar para fazer o Margot e o Lafite, né? Porque os arquitetos não queriam fazer edifícios, os bons arquitetos paulistanos não queriam lidar com uma arquitetura de estilo, né? Por quê? Deixa eu te falar, na frente do Margot e Lafite tem o Clermont-Ferrand, que é um prédio maravilhoso feito pelo Bosch-Rubin, né? E a mesma incorporadora que fez o Clermont-Ferrand resolveu fazer o Margot e o Lafite. Eu acho que a tradição moderna na arquitetura brasileira ela é fortíssima. A arquitetura moderna brasileira é maravilhosa, né? Os desdobramentos atuais, né, do que foi o modernismo no Brasil desenvolveu exemplos arquitetônicos maravilhosos, e eu acho que nós estamos saindo de um período político, né, muito difícil no Brasil, né, onde o arquiteto não era muito bem visto, né, como figura pública, e eu acho que tinha uma identidade, né, entre a estética e a ideologia, né? Eu acho que o neoclássico era visto como uma coisa ideologicamente muito conservadora, pouco democrática, associada a um ideário mais absolutista, né? E eu acho que assim, essa questão ideológica permeava um pouco a questão estética. É uma visão muito particular minha, mas é a única explicação que eu tenho dado. Eu sempre digo que a boa arquitetura ela depende de uma metodologia de trabalho muito firme, e que as técnicas construtivas, né, os processos construtivos, tecnologia incorporada, ela te leva para caminhos diferentes, né? Você pode projetar em eucalipto autoclavado e cobertura de sapê, ou você pode projetar em aço titânio. Eu acho que é a tua metodologia de trabalho que vai te dar o caminho para você construir um bom projeto. O Chateau Margaux, a gente está falando que é um projeto de 2003. Então fazem 20 anos, mas quando você passa lá, você não tem essa... Não parece que é um prédio de 20 anos. Eu acho que nós começamos o projeto em 98, né? Falando em arquitetura de luxo, né? Eu acho que eu tive a segunda sorte da minha vida,
que é trabalhar com um mestre na arquitetura de luxo, que é o Luiz Carlos Mendes Caldeira, é pai. Ele foi... Nós tivemos 52 reuniões de projeto para conceituar o projeto, que foram 52 aulas de projeto, né? Então, ele ia... Eu aportava, né, essa experiência em desenhar essa arquitetura, e ele aportava a experiência de como era a vida das pessoas e qual era a necessidade das pessoas dentro de um edifício dessa característica, né? Então, eu acho que esse conhecimento que ele tinha, né, da vida, né, de como morava uma família paulistana de alta renda, e quais eram os hábitos de cotidianos, e quais eram os anseios, foi o que eu fui aprendendo, né, ao longo desse tempo, e já, né, no primeiro projeto eu tive a oportunidade de começar a operar, né, essas realidades e construir uma maneira de trabalhar que tem me acompanhado, né, ao longo da minha carreira, e que eu tento disseminar, né, entre os sócios, os colaboradores do escritório, e compartilhar com os clientes que vão entrando no mercado e vão se habilitando, né, como players nesse mercado de alta renda. Muito bom. E, Sofia, falando um pouquinho sobre a PSA. A PSA é a nova marca, até então vocês usavam a marca do Pablo. Por que vocês mudaram a marca? E como que é a atuação hoje da PSA, não só em São Paulo, mas como no Brasil? O Pablo é nosso sócio fundador, né? O escritório hoje tem 25 anos, então entendendo e amadurecendo a ideia de que somos, na verdade, um coletivo de arquitetos colaborando, sempre procurando o melhor produto, a melhor arquitetura possível, a gente mudou de marca porque hoje somos 12 sócios, né? Então, 12 sócios. Hoje somos 12 sócios à frente do escritório. No começo da atuação, a gente era muito focado em São Paulo, mas já faz alguns anos que a gente tem uma atuação Brasil. Então, hoje a gente está no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e ainda mantendo uma atuação muito forte em São Paulo, que é onde a gente tem a oportunidade de sempre estar inovando. É um mercado, né, que serve de referência para o país todo. Todos os nossos clientes fora de São Paulo vêm para São Paulo, né, para ter inspiração. E hoje a nossa atuação não só Brasil, mas também a gente está desenvolvendo projetos de escala urbana. O Cidade Jardim, por exemplo, são 9 torres e um shopping que a gente fez lá nos anos 2000, tem uma escala urbana, tem outros lançamentos, né, que já estão no mercado, como o Boa Vista Village, e a gente também está fazendo pequenos bairros planejados Brasil afora. Então, hoje nossa atuação está em arquitetura e urbanismo. Muito bem. E a gente estava falando até um pouco antes, Pablo, sobre o Boa Vista Village, que é um novo conceito que vem, provavelmente, para ficar, não só em São Paulo, mas em outras cidades e estados, que não é mais só a casa de campo, né? Pelo que eu sei, é o primeiro apartamento de campo projeto de apartamento de campo. Todo mundo sai das cidades, das capitais, buscando a casa de campo. E o Boa Village vem para mudar um pouco isso. Fala um pouco sobre esse projeto e na sua visão, o que ele pode agregar aí para o cliente. Eu posso continuar a sessão da saudade um pouquinho? Pode. Entre os vários grandes mestres que eu tive na vida, outro grande mestre foi o Fábio Auriemo. O Fábio, que tinha vendido, né, a grande construtora que eles tiveram na década de... acho que foi entre os 80 e 90, né? Ele começou a incorporar e fez o edifício Paris, que é um edifício no Itaim, né?
O edifício Paris, ele é um edifício de apartamentos de 250 metros quadrados, se eu não me engano, mas foi o primeiro edifício de luxo compacto, né? E ele fez questão de trazer elementos arquitetônicos de requinte e um programa de requinte ao edifício. É um edifício muito urbano, né? E aí, alguns anos depois, acho que 3, 4 anos depois, apareceu o filho do Fábio, hoje famoso Zeco, que revolucionou a companhia, né? Ele apareceu com um projeto totalmente improvável, né? Num terreno, um projeto improvável num terreno improvável, né? E ele conseguiu reposicionar, né, os segmentos de luxo, que deixou de fazer edifícios isolados, né, dentro do contexto da trama urbana, e criou um contexto urbano de uso mixto numa área que era uma área atento ao residencial, né? E a partir desse momento, né, a gente tem trabalhado em projetos inovadores com a JHSF. Eu estou contando isso para chegar no Village. O segundo projeto totalmente inovador que a JHS empreendeu foi o Catarina. O Catarina nasceu para ser uma cidade com 9.000 famílias, e para isso ele contratou um escritório de urbanismo espetacular de Miami, chama DPZ, que eles inauguraram, trouxeram uma tendência hoje, né, disseminada no mundo inteiro, chamada novo urbanismo. Então, o Catarina, que depois acabou tendo feições diferentes das que o projeto original, ele foi oportunidade para mim, para o nosso escritório, de entrar em contato com essa ideologia do novo urbanismo. Posteriormente, a PCA virou sócia da DPZ Latinoamérica em alguns projetos, e aí a gente teve a oportunidade de praticar e de entender os princípios que regem o novo urbanismo. Tudo isso para chegar no Village, né? O Village é um projeto que eu diria que o principal diferencial dele é a tentativa de gerar comunidade. Você tem um empreendimento que nasceu como segunda moradia, mas que a pandemia provou, né, que a segunda moradia no mundo conectado ela é primeira moradia também, né? O Village é um empreendimento ao lado da Fazenda Boa Vista e é um empreendimento de uso misto. Você tem um centro comercial atualmente em construção, que é o núcleo, é o embrião dessa mini cidade, né? Junto com o comércio tem trabalho, tem serviços, e ao redor dele tem alguns condomínios, seria a palavra, levemente verticalizados, né? São edifícios de 4 ou 5 andares, cada um deles com amenities. Essas amenities elas são preferencialmente utilizadas por cada condomínio, mas todos os condomínios, e o Boa Vista, e o Estates,
os moradores eles podem se utilizar daqueles ambientes. Então, você tem um conjunto de atividades recreativas, esportivas e culturais e de lazer ligadas à função morar e trabalhar, né? E acho que eu não falei serviços também, né? Então, essa capacidade, essa infraestrutura urbana, ela tem o potencial de gerar comunidade. Você faz parte dessa comunidade, a tua vida fica preenchida por esse contexto urbano no qual você se insere. Isso eu acho que é a grande diferença do Village, e eu acho que é uma novidade, né? Nós temos algumas grandes experiências no Brasil, né? A Riviera de São Lourenço, né? Que nós falamos agora há pouco, talvez é uma das primeiras, né? De um desenvolvimento privado, né? Que adquire características de cidade, né? É uma segunda moradia. Nós temos Pedra Branca, né? Que é uma cidade de primeira moradia em conceito de novo urbanismo já. Florianópolis, Santa Catarina. Isso. E eu acho que o Village traz o conceito de cidade de segunda moradia que a Riviera, né, inaugurou no Brasil, já dentro de conceitos de novo urbanismo, onde você tem uma cidade caminhável, né? O conceito de walking distance, né? E a piscina de ondas? A piscina de ondas é um dos amenities, né, do Boa Vista Village, né? Eu não sou surfista, né? Mas eu gosto muito de mar e de esportes aquáticos. Os meus amigos surfistas me dizem que a piscina de ondas vai transformar o surf, né? Em poucos anos teremos 4 piscinas de ondas em São Paulo. Sim. E tem várias mais aí pelo Brasil, né? E nós inauguramos esse sábado a piscina de ondas do Boa Vista, já testada, né, por grandes surfistas. Mas eu conheço uma pessoa que testou a piscina de ondas lá e falou que em 3 ou 4 horas pegou mais ondas do que em 2 anos viajando pelo mundo para tentar pegar onda. Eu sou kitesurfista, né? E o meu treinador, que é um grande surfista, que patrocina marcas de kitesurf e de surf, ele testou a piscina do Kelly Slater e ele falou assim: Pablo, surfei o dia inteiro, caí morto, não consegui dormir à noite, sonhava com a piscina de ondas, surfei ondas de direita, quero voltar para surfar ondas de esquerda. É diferente. E, Sofia, como a gente define um apartamento de alto padrão? Vocês trabalham com cidades, estados diferentes. O alto padrão em São Paulo é diferente do norte, que é diferente do nordeste, que é diferente do centro-oeste. Como se define um apartamento de alto padrão? O que é alto padrão? Os programas mudam, né, um pouco as necessidades, a orientação. Então, no Nordeste eu não posso colocar uma janela para oeste, já em Curitiba, se eu colocar para sul, o apartamento não vai vender. Então, tem essas diferenças regionais. Mas o alto padrão eu acho que não tem uma resposta única, é uma série de fatores combinados que vão desde a solução do programa da planta, né, uma planta bem resolvida, até a tecnologia que a gente emprega num condomínio, a qualidade dos materiais, a localização é sempre um ponto, né, importante, mas o que a gente gosta de falar é quando escolher um apartamento para morar, escolha também seus vizinhos, para você ter a comunidade, a ideia da comunidade. E quanto mais possível, a gente gosta muito de trazer para o alto padrão, cada vez mais, isso a gente até enxerga como uma tendência, essa comunicação com a cidade, né? Então, os nossos prédios, eles estão cada vez mais conectados, dialogando com a cidade. Cliente de alta renda está entendendo cada vez mais essa necessidade, respeitando isso.
Então, assim, o alto padrão é esse mix, né, de coisas juntas ali. Fazer um prédio é muito complexo, a gente trata com 25, 30 especialistas diferentes, colocando, né, toda a inteligência ali. Mas algo que a gente vê nesse cliente de alta renda é que, em geral, a planta ela precisa ser flexível, porque são exigências diferentes, ao mesmo tempo que haja alguma ali separação entre área íntima, social e serviços, né? Então, esse cliente de alta renda gosta de ter um pouco essa possibilidade de ir para o quarto, para a cozinha, sem serviço na sala. Então, isso talvez seja um ponto em comum aí em apartamentos de alto padrão. E os zoneamentos de cada cidade? É um desafio estudar o zoneamento e saber o que pode e o que não pode? É um desafio, né? No Brasil é o contrário, né? As leis estão ficando cada vez mais complexas. E é um desafio, mas a gente está treinado. Nosso time de legalização é afiado. Sempre que a gente está acostumado a fazer, né, projetos fora de São Paulo, que é nosso berço, e a gente sempre conta com os clientes aí nos apoiando para tirar dúvidas com as secretarias. Mas a gente tem um time muito treinado na parte de legalização. Então, para nós hoje, isso não é um problema, mas é mais um desafio na hora de projetar. E Pablo, como integrar a arquitetura com a venda? E com a rentabilidade do projeto, porque você senta com o incorporador quer vender o projeto, lógico, no melhor preço possível, na melhor rentabilidade, e já saiu muita faísca com o incorporador, no meio do projeto, no início, no final? Eu diria que durante a obra o incorporador te odeia, porque fazer coisa boa é caro. Mas quando ele começa a vender, ele te chama de novo, né? Nós falamos um pouco do que é a marca e do que é o projeto de luxo, para o mercado de luxo, né? Eu acho que a marca é confiança, né? Às vezes a marca a gente usa a marca para a gente se diferenciar, né? Mas eu acho que no fundo, né, você vai num super restaurante, você vai lá porque você sabe que você vai comer bem, né? Que você vai ter uma experiência, né? Você fazer um projeto imobiliário excepcional, o teu cliente, o cliente do meu cliente está esperando que ele vai receber um produto excepcional. Esse produto é feito de muitos conhecimentos agregados, né? Você mencionou um deles, que é a capacidade de aprovar um projeto, né? E eu diria que também você tocou outro deles, que é a possibilidade de ganhar dinheiro fazendo um negócio, né? Então, juntando as duas, primeiramente você tem que conseguir aproveitar o que o terreno, o entorno urbano e a lei te possibilitam, entendendo aquele edifício como um produto imobiliário e como um negócio, né? Depois disso, você tem que agregar a experiência do teu escritório e juntar 50, 60, 70 outras experiências de outros experts, desde as atividades de projeto até as atividades de construção, as atividades de gestão desse empreendimento, né? Então, eu acredito que fazer um produto de luxo, né, e deixar o incorporador feliz é a possibilidade de articular essa enorme quantidade de variáveis. Tem que balancear todas, né? Complementando o que o Pablo está falando, né? Nós somos um escritório que atende o mercado imobiliário, então ao longo dos anos a gente foi desenvolvendo, né, essa expertise e trabalhar junto com esse cliente específico, né?
Então, hoje, no nosso escritório, a gente tem áreas específicas que rebatem a incorporadora. Então, a gente tem uma área de estudos de massa, que fala com novos negócios, a gente tem uma área de criação, que fala com a área de produto, a legalização à prova, e uma área de desenvolvimento que fala direto com a engenharia do incorporador, né? Então, nosso escritório, a gente se organizou justamente para atender cada vez melhor esse mercado, dialogando cada área do escritório com cada área da incorporação. E, Sofia, o que você vê de tendências de projetos de alto padrão? O que vocês vêm observando nos últimos anos? O que você projeta aí que seja um futuro aí de tendências para o alto padrão? A gente vê a tecnologia, né, que não é novidade, então a tecnologia é cada vez mais presente. Então, o que seria a tecnologia? O que exemplifica isso? Olha, desde voltada para a segurança, então reconhecimento facial, reconhecimento da placa, né, você ter menos coisas analógicas dentro do condomínio, controle de temperatura, até aumentando a qualidade dos ambientes. Então, a gente tem um projeto, por exemplo, em que a garagem tem uma iluminação específica, tem um cheiro específico, toca uma playlist específica, algo que não é nenhuma novidade, mas todas as vagas terem abastecimento de carro elétrico, até você ter um completo sistema de segurança. E acho que uma tendência, Sérgio, é trazer mais serviços para dentro do prédio. Então, o prédio o edifício de alto padrão, ele está cada vez mais parecido com um hotel. Sim. Então, não é mais só o zelador e o porteiro, agora eu tenho um concierge que está ali para descer a toalha na hora que o cliente chega, ligar a banheira e começar a esquentar na área comum. Então, eu destacaria a tecnologia cada vez mais presente e os serviços embarcados dentro do edifício residencial. Não, isso que você está falando de serviço é super importante, né? Eu fui visitar um empreendimento em Miami, que é o Armani, referência na cidade, um case de sucesso, mas a operação dele está catastrófica. Conheço gente que morou lá, gente que conhece os bastidores de serviço. Um carro para vir do Valet demora às vezes 40, 50 minutos. O elevador, tem poucos elevadores, demora. Às vezes você precisa sair, não consegue sair do prédio. Então, isso que você falou de serviços, não adianta você ter uma grife, uma assinatura, um prédio e não funcionar o prédio, né? Sem dúvidas. E a qualidade construtiva é algo que a gente sempre destaca, né? Então, algo que a gente preza muito na qualidade do nosso projeto é que ele seja bem construído. E para isso requer um detalhamento muito específico e uma execução muito procurando a perfeição, né? Então, acho que o cliente está cada vez mais exigente, então ele vai exigir desde que o elevador, né, suba até 20 andares em 2 segundos, desde que o carro esteja lá, até que não tenha uma junta de dilatação aparecendo em qualquer lugar. Então, a gente também destacaria essa busca pela qualidade, que é algo que a gente busca sempre, na execução do projeto. Não adianta a gente fazer papel e não botar isso de pé com a qualidade que a gente projetou. E, Pablo, o que a pandemia mudou nos projetos? Eu acho que a gente deu muito mais valor para o ambiente que a gente habita, né? E isso aumentou, primeiro aumentou o tamanho, né? A gente precisa de mais espaços dentro de casa para fazer mais coisas, né? E aumentou a qualidade desse espaço. Eu acho que aumentou a integração da família dentro do espaço. E isso que eu te falei antes, né? Mudou muito essa coisa de ver a segunda moradia como um ambiente híbrido, onde você tem lazer, mas também você pode passar uma parte da tua vida. Muito bom. E para a gente finalizar, Pablo, a gente está chegando no final aqui, uma pergunta sobre sustentabilidade. Cada vez mais a gente vê, e eu voltei agora dos Estados Unidos, a importância da integração e falando da questão sustentável, da socioambiental nos projetos. Eu fui visitar um lançamento em Miami e um dos pontos que eles citavam, Sofia, era a questão da preocupação do prédio ser a água reutilizável, a questão da energia. Isso para o cliente do alto padrão, cada vez mais ele está preocupado com a questão do meio ambiente? Eu diria que não diretamente, mas sim indiretamente. Eu acho que sustentabilidade, você tem a sustentabilidade ambiental,
mas você tem também a sustentabilidade social e você tem a sustentabilidade econômica, né? Eu acho que quando a gente faz um projeto, a gente pode, falando primeiro da questão ambiental, a gente pode pensar durante a construção, durante a operação e durante a vida útil, como ele se relaciona melhor com o meio ambiente. Ele tem que ter uma sustentabilidade econômica, ele tem que ser um bom negócio através dos anos, né? Hoje, em São Paulo, está se discutindo ajustar a lei com relação ao tombamento dos jardins, porque tem uma parte dos proprietários dos jardins que acham que as grandes casas são insustentáveis economicamente. Não porque talvez a pessoa não tenha dinheiro para pagar o IPTU, mas porque não faz sentido uma casa desse tamanho com o uso para o qual ela foi programada, que é a mesma coisa que aconteceu com o Shopping Light, né? Para a gente dar sustentabilidade econômica, a gente precisou mudar o uso. Então, essa questão da sustentabilidade econômica ao longo do tempo é importantíssima, né? A gente tem que ter tudo aquilo que a gente quer ter dentro de uma condição possível e que tenha lógica. E a última, e não menos importante, é a sustentabilidade social, né? É a relação que esse edifício, que esse projeto vai ter com relação ao meio no qual ele se insere, né? Eu acho que outra grande mudança que teve no alto padrão é como ele está se relacionando com a cidade, né? Essa preocupação, os edifícios estão mais integrados com a cidade, e essa preocupação com a segurança, ela não se transfere, não se traduz em grandes muros que te isolam do contexto urbano, como era 20 anos atrás, né? Eu acho que todos nós usamos mais a cidade, né? Independente do nosso poder econômico, e isso também se traduz nos projetos, né? E essa sustentabilidade social, ela se dá em vários níveis, né? Da relação do edifício e dos moradores com a cidade. Muito bom. Bom, quero agradecer novamente a Sofia, ao Pablo e pedir aí para todo mundo marcar o Vem Pra Mesa, @vempramesa podcast. Qual que é o Instagram da PSA? @psa.arc.br. @psa.arc.br. Você que está no YouTube também, deixe seu comentário, compartilhe com mais pessoas para que a gente consiga chegar em mais e mais pessoas. E novamente agradecer a presença do Pablo, da Sofia. E é isso. Semana que vem tem mais. Tchau!